A paz do Senhor, igreja. Amém? Hoje, um dos temas dos louvores que nós vamos louvar tem tudo a ver com ele. E automaticamente, quando eu ouvi esse tema, eu pensei uma palavra. E essa palavra está lá em Romanos 11:36. E em Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Quando eu estive a pensar e a meditar esta palavra, eu reparei que havia pelo menos 3 palavras que podem passar despercebidas no início, só que são extremamente importantes para a compreensão do versículo. E essas palavras são: porque dele, por ele e para ele. E agora vamos ver o que é que cada uma significa, o que é que cada uma está aqui a fazer neste versículo. Porque elas não estão aqui por acaso, todas elas estão aqui por causa de um motivo. Porque dele, porque Deus é a fonte de toda a criação. Por ele, Deus é o sustentador que mantém tudo a funcionar. E para ele, porque Deus é o objetivo final e o propósito de tudo o que existe. Quando lemos este versículo, nós não só vemos quem é o início e o fim, nós aprendemos que Deus é o alfa e o ômega, dono de toda a criação. Agora, queria pedir que toda a igreja em conjunto louvasse ao Senhor, amém? Aleluia. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, diante daquele que era, que é, que há de vir, clamando e exaltando ao teu santo nome, porque tu és digno, Pai. Oh, Senhor, tu és bom e a tua misericórdia, Pai, é que tem nos sustentado e tem nos levantado a cada manhã. Senhor, nessa noite nós queremos dizer que o Senhor é bom. Nós queremos dizer que tudo, a honra, a glória, o louvor, a adoração, é tudo para ti, porque o Senhor é digno. Ah, Pai querido, se nós estivemos nesses 3 dias, não é porque buscávamos, Pai, para nós mesmos, mas buscávamos, Senhor, porque queremos ser parecidos contigo. Queremos dizer, Pai, que o Senhor é importante para nós. Queremos dizer que te amamos, Pai, e que colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Oh, Pai, tudo que nós fazemos, ah, Pai, tudo tem a ver contigo, Senhor. Que possamos expressar-te a cada palavra de nossas vidas, a cada atitude, em todos os dias, Pai. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de andar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, declara, igreja, eu sei que tudo continua sendo dele.
Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei amor. O amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim, declara mais uma vez. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. O teu Deus é amor por mim. E mesmo se eu me abalar, O seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. As muitas águas não poderiam apagar
Esse amor, as muitas águas não poderiam apagar. Esse amor, declara, as muitas águas não poderiam apagar. Esse amor, mais uma vez, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, porque o amor é mais forte do que a morte, e os seus olhos são olhos de fogo, porque o amor é mais forte do que a morte, e os seus olhos são olhos de fogo. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, porque o amor é mais forte do que a morte, e os seus olhos são olhos de fogo, porque o amor é mais forte do que a morte, e os seus olhos são olhos de fogo. Declara mais forte, porque o amor é mais forte do que a morte, e os seus olhos são olhos de fogo. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas não poderiam apagar. Só mais uma vez, só a igreja. As muitas. As muitas. Existe um rio, aleluia. Existe um rio que desce do trono do Senhor. Um rio de águas limpas, um rio de águas purificadoras. Um rio que por onde passa, ele transforma todo o exterior. Por onde esse rio passa, ele traz vida. Por onde esse rio passa, ele traz abundância. Por onde esse rio passa, ele transforma. Ah, quantos creem que esse rio passa hoje aqui neste lugar? Águas que fluem do trono de Deus. Águas que curam, que lavam, que limpam. Águas que saram feridas. Águas que fazem de volta os sonhos, a esperança. Águas que transformam, que renovam. Essas águas passam hoje aqui neste lugar.
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Você crê nisso? Eu creio, Senhor. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Diga isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do trono, que flui do teu grande águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Esse rio passa hoje aqui neste lugar. Quantos creem? Por onde o rio passar, ele vai tudo transformar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. eu Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Essa fonte, Senhor. quero beber Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sacia nossa sede. Sacia nossa Tu és sede o rio, de ti. Senhor. Nossa sede da tua presença, Senhor. Tu és
és a fonte, Senhor. Salve palmas para aquele que é único, que é digno de todo louvor, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Onde é que está o som daqui? Glória a Deus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Vamos falar com Ele. Querido Deus e Pai, nós somos gratos pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados e escolhidos para uma missão. Uma missão, Senhor, de sermos embaixadores e embaixatrizes de Deus nesta terra. E nós queremos ser exaltar, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos Te render graças e louvor, Senhor. Neste início de tarde, nós queremos exaltar a Tua pessoa, Senhor. Queremos engrandecer o Teu nome. Rejeitamos, ó Deus, toda a influência que tenta se levantar contra o corpo de Cristo, contra a Tua noiva. Levantamos o Teu escudo da fé, pelos quais apagamos os dardos inflamados do maligno. Libera a Tua graça, libera, Senhor, o Teu favor agora, Pai, sobre os Teus servos e servas. Eis-nos aqui, ó Deus, receptivos para ouvir a Tua voz, ó Deus, para degustar a palavra do Teu Santo Espírito, porquanto Tu mesmo disseste, Senhor Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. E nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Pai Santo, para sermos verdadeiramente alimentados com alimento espiritual, alimentando o nosso homem espiritual, o nosso homem interior. Por isso, Senhor, nos ajuda a mortificar os nossos membros carnais e a fortalecer o nosso homem espiritual, porque Tu dizes na Tua palavra, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, mortificando o nosso corpo carnal, para que esteja sujeito ao nosso homem espiritual, porque os filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós queremos exaltar, ó Deus, nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite, porque só Tu és digno de receber a honra, a glória, o poder e o louvor e a adoração para sempre. Fala conosco nesta noite, ó Senhor. Vai destacando o Teu grande exército de anjos para estar a ministrar às nossas carências, para suprir as nossas necessidades nesta noite. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. Sejam bem-vindos, podeis sentar, glória a Deus. Alguém dá um jeitinho aqui para mim neste Nagassu, é fácil, aqui atrás. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero falar sobre chamado. Se eu tivesse que atribuir um título, seria: não negocie o seu chamado. O Senhor nos constituiu como embaixadores e embaixatrizes do Evangelho na terra. O mais alto cargo que alguém pode exercer na terra. Às vezes nós ficamos felizes com uma posição num local de trabalho, de emprego, ou até como CEO de uma empresa, olha só, e até com um excelente salário. Mas deixa-te falar aqui uma coisa. O melhor salário que nós podemos receber na terra é um tesouro no céu. É uma vida eterna, abençoada. O Senhor Jesus falou para nós, e fala para nós na sua palavra: bem-aventurado o servo bom e fiel, que quando eu vier, o achar servindo na casa do Senhor. Certamente perante todos os bens será colocado. Amados, o melhor salário que nós podemos usufruir, além de ser aqui na terra, usufruímos do melhor da terra, é ter uma eternidade super abençoada em Deus. Usufruir das abundantes riquezas na eternidade. Jesus já falou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, consomem, roubam, minam. Amém? Mas ajuntai tesouros nos céus. Por quê? Porque no céu não entra ladrão.
No céu não entra praga. No céu só entra a bênção de Deus. Quem está a entender o que eu estou a falar? Glória a Deus. Então, se eu tivesse que dar um título, amém, para hoje, era não negocie o seu chamado. A Bíblia diz para nós, se eu trocar as palavras, não aches ruim. Amém, amados? Glória a Deus. A Bíblia diz para nós que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Amém? Mas o Senhor confia a nós os dons e a vocação dEle. Mas Ele vai nos pedir uma prestação de contas inevitavelmente. O Senhor vai perguntar para cada um de nós. Ele não vai querer ouvir desculpas, Ele vai querer ouvir a verdade. Porque mentira nenhuma procede da verdade. Ele vai falar o que é que tu fizeste com os dons, com os talentos. Amém? Não confunda dom com talento. Há muita gente que pensa que talento é dom. Não. Talento é dinheiro. Era uma moeda na época. O talento é os recursos que Deus te confia. E o que é que Deus espera? É que você seja um mantenedor do reino. É que você seja um investidor na obra de Deus, para que ela não cesse, para que vidas possam ser alcançadas, possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Porque como é que nós poderemos enviar alguém se não houver quem pregue? E como é que nós podemos enviar se não há quem sustente? Quem está entendendo o que eu estou a falar? Então eu quero que você entenda. É preciso ter visão do reino. Se não houver visão do reino, não há bênção. Não há saquear o inferno e não há povoar o reino dos céus. E então tudo isso faz parte integrante da visão de Deus na terra, na igreja, no corpo de Cristo. Quem está a entender? Alô? Você que está aí desse lado, a paz do Senhor Jesus. Muito bem. Então eu quero que você entenda algo. Não uses também os dons que Deus te confiou para benefício próprio. Eu quero que você entenda. Os dons que o Senhor te confia é para beneficiar os outros, não é para beneficiar a tua própria vida. É óbvio que de alguma forma você é beneficiado, você é beneficiada, mas é mais para favorecer o seu semelhante, o seu próximo. Quem está a entender? E nunca para tentarmos vender uma bênção, quem está a entender? Ou tentar fazer dos dons que o Senhor nos confia um negócio para granjear riquezas na terra. Quem está a entender o que eu estou a falar? É sempre com uma visão para honrar a obra de Deus. Eu quero que você entenda. E olha o que a Bíblia fala para nós quanto ao não negociar o nosso chamado. Há uma história que é muito pouco lida, provavelmente, mas ela está na Bíblia Sagrada. Eu queria partilhar um pouquinho dessa história com você. Amém? Está lá em 1 de Reis, capítulo 14. 1 de Reis, capítulo 14. Hoje é sexta-feira profética. Amém? E nós temos uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então não faças ouvidos surdos nem vista grossa. Amém? Esvazia o teu coração e fala para Deus. Eis-me aqui, fala. Não aquilo que eu desejo ouvir, mas aquilo que tu precisas falar. Amém, amados? E não negociar o chamado é falar a verdade. Amém? E vou falar algo para você em nome de Jesus. Melhor é agradar a Deus do que a homens. Amém? Alô? Sempre que você tentar agradar a homens, você vai desagradar a Deus. Nunca esqueça isso. Sempre. Inevitavelmente. Amém? 1 de Reis, capítulo 14, do verso 1 ao 6, temos aqui 6 versículos, e eu queria te contar um pouquinho desta narrativa, para nós nos situarmos no tempo. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, e que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel e vai a ele, e ele declarará o que há de suceder a este menino. Olha só, o rei Jeroboão queria comprar o profeta com presente. Pães, mel e bolos. O rei Jeroboão era encardido. O cara fez aquilo que era mau aos olhos do Senhor. E ele era responsável pelo povo de Deus apostatar da fé. E ele fez aquilo que era mau aos olhos de Deus. E quando nós sabemos do bem e não praticamos o mal, isso vai trazer consequências de forma inevitável. Quem está a entender? As pessoas têm aquela ideia errada
De dizer, não, Deus é bonzinho, claro que é, mas Deus também é justiça. E Deus diz na sua palavra que o culpado não tem por inocente. E o inocente também não tem por culpado. Quem está a entender? Então aquilo que o homem planta, ele vai colher. Entenda, são princípios espirituais. A nossa vida, toda ela é uma lei espiritual de semeadura. E aquilo que o homem planta, ele vai colher inevitavelmente. Amém? Olha só, ele aqui estava a tentar contornar a situação, achando que um presente ia comprar o profeta fiel de Deus. Quem está a entender? Eu terminei de ler o verso 3. Obrigado. E a mulher de Jeroboão assim fez e se levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Na verdade, Aías ele estava praticamente cego, ele não via. Na carne ele não via, mas ele tinha visão espiritual. Ele tinha secreto com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Quando você é um homem ou uma mulher com intimidade com Deus, há pessoas que tentam negociar com você achando que você está nanando, está dormindo. Quem está a entender? E a gente até pode fazer de conta que vai na onda. A gente até pode fazer de conta que não está vendo nada, que não está entendendo nada. Mas a gente está entendendo tudo. Quem está a entender? Alô? Olha o que diz no verso 5. Porém o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho. O homem e a mulher de Deus têm intimidade, Deus revela o profundo escondido. A minha Bíblia diz, coloca para nós aí, livro de Amós capítulo 3, versos 7. Olha o que diz aqui. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Você tem secreto com Deus? Você tem intimidade com Deus? O Senhor vai te revelar o profundo escondido. O Senhor vai antecipar, antes que as pessoas cheguem até você, Ele vai antecipar falando ao teu coração. Olha, fulano, ciclano, beltrano, vem até você com esse intento no coração, mas de antemão já te falo o que é que vai acontecer, para que tu não sejas confundido nem envergonhado. Alô? Foi isto mesmo que aconteceu. A seguir. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, olha só, o cara era cego. Na carne, mas no espírito, ele tinha visão do reino. Entrando ela pela porta, disse ele, entra a mulher de Jeroboão. E ele encostou logo à parede. Tu tentaste vir disfarçada, mas eu sei quem tu és. Porque Deus não se deixa enganar. Olha só. Porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Na verdade, o rei Jeroboão, ele fez aquilo que era mau aos olhos de Deus. Ele fez com que o povo de Israel apostatasse da fé. E ele criou bezerros de ouro para que o povo adorasse imagens da idolatria, coisa que é abominável aos olhos de Deus. E ele agora, como o seu filho estava enfermo, ele queria tentar amenizar a dura profecia que sabia que o profeta tinha para ele. Mas o que é interessante é que mesmo Jeroboão, sabendo que ele estava a praticar a mentira, ele sabia onde a verdade residia. No profeta de Deus lá em Siló, o profeta Aías. Quem está a entender? Até aquele ou aquela que está na mentira sabe onde a verdade reside. Pode tentar disfarçar, pode tentar camuflar aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus está bem nu. Está lá em Hebreus 4:13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então nós podemos tentar florear, podemos tentar mascarar, podemos tentar, cobrir a nudez. Mas deixa-te falar aqui uma coisa, Deus está vendo tudo. Até quando nós achamos que estamos a ser mais inteligentes do que o profeta, do que o servo, Deus está vendo tudo e Deus está revelando tudo. Eu quero que você entenda. Eu ontem partilhei aqui na mesa com Jesus. O meu espírito às vezes vai com servos e servas de Deus. Onde eles foram sozinhos, o meu espírito acompanhou eles. Como é que é, bispo? Desse jeito. Sei o que é que foi feito, sei o que é que foi falado e sei o que é que a pessoa está omitindo. Quem está a entender?
E o povo às vezes acha que eu que não estou vendo nada. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Mas isso é o secreto com Deus. E você não fala por quê? Porque às vezes não é para falar, é só para ouvir e orar. Alô? Você lembra de Naamã quando foi curado? Nas águas do Rio Jordão? Ele pensou que ele podia comprar o profeta Eliseu. Porque o rei da Síria falou. Meu servo Naamã mandou uma carta escrita para o rei de Israel. Meu servo Naamã, ele está enfermo, está com a lepra. Manda aqui o ouro e prata, vestes. Faça o favor de eu curar e toma lá isso como uma oferta. E quando o rei de Israel viu aquilo, rasgou as vestes e falou: porventura sou eu Deus? Porventura não acha, ou melhor, porventura não acha este homem, o rei da Síria, ocasião para me destruir? E quando o profeta Eliseu ouviu isso, disse: mandavas vir a mim, porque ele sabe que há profeta em Israel. E Naamã agora chega perante a casa de Eliseu, com aquela pompa toda, com carros e cavaleiros, e ele achou que o profeta iria se vergar, iria estender o tapete vermelho, e queria falar: assim diz o Senhor, meu servo, eu estendo a mão sobre a tua lepra e ser curado desse mal. Não. O Senhor sabia que havia altivez, havia soberba no coração de Naamã. Ele era um homem amado de Deus, mas Deus queria tratar a soberba. E o Senhor queria dar um recado também através de Eliseu, o profeta, para o rei da Síria, que Deus não vende os servos de Deus que têm um chamado, que têm um ministério, e eles não estão à venda por presentes. Quem está a entender? Ele tinha a soberba, a orgulho, a pompa. Você já viu aquela pessoa que quando não tem nada é humilde? Quando começa a ter alguma coisa, começa a dizer: não, isso para mim já não serve, não, isso aqui já serve, é uma coisa mais elevada. A minha Bíblia diz: o Senhor abate o que se exalta e dá graça ao humilde. Você consegue entender? E nós temos que ter cuidado para que a soberba, ela não suba ao coração. Por que subir e não descer? Porque a soberba é das trevas, ela sobe, vem de baixo para cima. Amém? O que vem de cima para baixo é bênção, que enriquece e não traz dores. Quem está a entender? E então nós temos que ter cuidado para que quando Deus nos der ou confiar alguma coisa, não permitirmos que a soberba suba ao nosso coração, porque a soberba, ela antecede a queda. Entenda isso. E se nós não vigiarmos com o pecado da soberba, amados, podemos cometer o grave erro de cair na presença de Deus. Quem está a entender? Eliseu mandou seu servo Geazi: olha, vai lá no Rio Jordão. O meu Senhor mandou dizer para você lá no Rio Jordão, e mergulhar 7 vezes e será sarado desse mal. E o cara ficou revoltado. Porventura os rios Ferpar e Abnar não são melhores do que o Jordão? O Senhor mandou ele mergulhar no rio mais sujo. Não foi no mais limpo, foi no mais sujo. E ele estava a falar dos rios de Damasco, Abnar e Ferpar. O Senhor mandou lá para o Jordão, o rio mais sujo, para ele ser lavado da imundícia. Deus sabe como tratar. E o crente que é fiel, o crente que é fiel no chamado e que não está à venda, ele não se deixa corromper, nem vai amenizar a profecia a favor de presente. Quem está a entender? E uma pessoa que não aceita a verdade é porque não quer mudança. Uma pessoa que leva a mal quando a verdade é falada, significa que é uma pessoa que prefere viver camuflada numa mentira. É óbvio que a verdade dói, quando a nossa vida não está na verdade. A verdade vai provocar moça.
O Senhor já diz na sua palavra: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. O Senhor está a dizer que a palavra dele, quando é lançada, ela antes de retornar vai provocar o efeito para o qual o Senhor enviou. Então ela vai provocar moça em quem tem uma vida desalinhada com Deus. Que está a entender? Você já viu aquele tipo de crente que quando Deus diz que vai fazer, eu vou abençoar a tua vida, ele fala Deus, fala Deus, ai, xarabacai. Mas quando Deus diz conserta-te, ele fala, está amarrado em nome de Jesus, está cancelado em nome de Jesus, e eu não aceito, eu repreendo. Tem crente que só aceita quando é bênção, quando é conserto, porque a minha Bíblia diz que a palavra, ela tem 3 vertentes. Ela exorta, ela edifica, ela consola. Quem está a entender? E às vezes o povo diz só quer consolo, não quer edificação, nem quer conserto. Por quê? Quer viver uma vida livre. Você sabe por que hoje muita gente não gosta de ser confrontado no propósito? Porque não quer mudança. E quem não consegue ser confrontado no propósito, nunca vai provar a promessa. Nunca. Não se engane com falsos discursos. Quem não está disposto a carregar a cruz jamais vai provar o chamado de Deus na sua vida. É por isso que os quebram no meio do caminho. É por isso que uns começam cheios do Espírito Santo, chega a meio e fica na carniça. Sabe por quê? Que é um evangelho facilitado sem carregar a cruz. Isso não existe. Jesus foi bem enfático. Aquele que quiser vir após mim, ele não obriga ninguém. Ele falou, você tem livre-arbítrio de escolha. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Ele não disse toma a cruz de Jesus. Jesus já carregou dele. Ele disse toma a sua. Não é para tomar a dos outros, é sua. Toma a sua cruz e siga-me a cada dia. E há hoje pessoas que querem chamado, querem ministério, querem destaque, mas não quer pagar preço, não quer renúncia, não quer anulação, não quer dizer para a carne, morre aí. E depois inventa um monte de história para não fazer, para não realizar. E eu quero te dizer uma coisa, porventura você não está vendendo o seu chamado por um prato de lentilhas? Porventura não estamos a tentar negociar aquilo que é inegociável? A minha Bíblia já diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é que ele pode dar em troca da sua alma? Porque o mundo inteiro e os seus recursos esgotariam antes para pagar o valor de uma só alma. Você consegue ter noção dessa profundidade? Naamã ficou revoltado. O orgulho, a soberba. E os seus servos disseram, meu pai... Os seus servos lhe disseram, meu pai, se o servo de Deus, o profeta, te disse, vai ao Jordão e mergulha 7 vezes e ficarás sarado desse mal, que importa? Tiveram mais revelação e mais discernimento espiritual os servos do que o próprio Naamã. Porque a soberba cega. Quem está a entender? Agora quando ele vai lá e mergulha as 7 vezes, ele fica sanado, fica curado, e ele vem ao profeta Eliseu e diz, agora eu sei verdadeiramente que em Israel há Deus. Mas você viu que o profeta não alisou a mão na cabeça, só porque ele era uma autoridade a respeito e tinha poder. Quero que você entenda uma coisa, na presença de Deus, riqueza não ocupa posição eclesiástica. Vou falar de novo. No reino de Deus, quem prega e vive a verdade, eu quero que você entenda, posição financeira, cargo financeiro, empresarial, seja o que for, não compra posição na presença de Deus. Não compra. Aqui nesta igreja não compra. Nas outras eu não quero saber, nesta não. O que vai comprar carga é a tua fidelidade. É a forma como você responde. É a forma como você obedece ao chamado que o Senhor te confiou. É a forma como você investe na presença de Deus.
Amém? E olha, Deus não quer desculpas, quer atitude. Eu também. Ele queria dar uma oferta e o Eliseu, o profeta, disse, não vou receber nada não. O que é que ele estava a dizer? Estava a dar um recado para o rei da Síria. Eu não estou à venda por presentes. E a cura não se compra com ouro e com prata. É com humildade, é com fé. E agora, o homem vai embora. E Geazi, nas costas do profeta Eliseu, falou, o meu senhor me impediu de ser abençoado. Mas não vai ficar assim. Nas costas de Eliseu, ele foi atrás do Naamã. Alcançou a correr. Ele disse, tudo vai bem, ele disse, tudo vai bem, mas olha, vieram os filhos dos profetas da montanha de Efraim, não sei o que mais, e não tem, olha, não tem vestes e precisa de um talento de prata e de uma muda de vestes. Ele disse, toma 2 talentos e toma mudas de vestes. E ele albardou o jumento com aquilo, levou com ele à sua casa, e ele guardou aquilo e foi ter com o profeta. E o profeta perguntou logo para Geazi, onde foste, Geazi? Teu servo não foi a parte alguma. Porventura não foi o meu espírito contigo? Porventura era ocasião para tu buscares ouro e prata e vestes? E o que é que aconteceu? Ele corrompeu a verdade a troca de presente. E por isso que Eliseu falou, decretou uma sentença. Aquele homem que era para ser o sucessor de Eliseu no ministério profético, acabou por ser abortado na missão. Por quê? Porque se deixou corromper por presentes. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus nunca vai pôr em autoridade uma pessoa corrupta. Nunca. E quando a pessoa se deixa corromper, como foi o profeta Balaão, Deus trata. Balaão tentou vender o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Deus a troco de dinheiro. Porque Balaque, filho de Zippor, o enviado do capeta do inferno, deixa estar lindo, obrigado. Ele disse, amaldiçoa-me esse povo. E por fim, quando ele tentou várias vezes amaldiçoar o povo de Deus, ele disse, como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Quem tem juízo obedece. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Isso mesmo que eu acabei de falar. Está muito fraco. Por causa da atitude de Geazi, Eliseu decretou na vida dele. Por causa da tua atitude, a lepra de Naamã será sobre ti e sobre a tua descendência. Jamais se apartará de ti. Você sabia que vender profecia, vender dons para uso fruto próprio, isso traz lepra espiritual? E há muita gente no espírito leproso e não sabe. Porque acha que Deus se corrompe. Porque acha que Deus está à venda. Há pessoas que profetizam e depois quer alguém em troca da profecia. O que é isso? A minha Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Bispo, mas se fulano quer abençoar com alguma coisa, isso é diferente agora. Você não coloca preço, você não está à venda. E é o seguinte, se Deus mandar descer o cajado, você desce. Se você teme a Deus, você deixa o cajado. Porque é melhor agradar a Deus do que agradar ao homem. Uma pessoa vai ficar dói. Problema da pessoa. Se vire. Se conserte. Bispo, mas isso é duro. É duro para quem não quer estar alinhado com a verdade. Quem quer estar na verdade não é duro, até dá glória a Deus e agradece. Sim ou não? Hello? Jeroboão não era apenas um rei. Ele era um estrategista da corrupção espiritual. O cara era satânico. O cara se rebelou contra Deus. Criou bezerros de ouro. Mudou o culto de Israel. Corrompeu o sacerdócio de Israel. Entenda a seriedade da situação. E ele
institucionalizou, assim é que está correto, isto é o cansaço. Amém? A idolatria virou lei. Então fez com que o povo de Israel se corrompesse. Como é que tu achas que Deus vê isso? Como é que tu achas quando a pessoa tem talento para estar na casa de Deus, a trabalhar para Deus, a falar para Deus e depois não está noutro lugar mesmo na casa de Deus? Como é que você acha que Deus vê isso? Não quero que você me responda. Como é que tu achas que Deus vê quando você pode fazer alguma coisa boa e não faz o errado, o contrário? O que é que você vai dar desculpa para Deus? Amados, isto é sério, isto é para todos nós, é para mim. Mas bispo, você sabe que eu tenho coisas importantes para fazer. Há mais alguma coisa importante do que a obra de Deus? Há alguma coisa mais importante do que a chamada de Deus? Quem te garante que amanhã o teu emprego, ou o teu trabalho, ou a tua posição se mantém? A única coisa que é garantida na terra é a palavra de Deus. Às vezes perguntam para mim, bispo, mas uma coisa garantida é, a palavra é garantida, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar, ela não vai voltar vazia para Ele. Quem está a entender? Isso é garantia absoluta. Agora o resto é instabilidade. Com Deus tudo, sem Deus nada. Não é o teu caso aqui, graças a Deus. Mas você conhece aquele tipo de crente que só vai à casa de Deus quando tem um problema grave para resolver? E depois que Deus resolve, vai-se embora, esquece? Nem deixa rastro de fumo com medo que alguém peça alguma coisa. Alô? Você acha que Deus se deixa enganar de novo? Você acha que Deus dorme? É uma questão de tempo para a pessoa vir detonada. É uma questão de tempo. Para a pessoa vir mais detonada do que quando veio para Jesus. Só que quando vier detonada, Deus vai tratamento VIP. E o profeta sábio, honesto e fiel não vai poupar. Não vai mesmo. Vai descer o cajado. Se Deus mandar, vai descer. Por quê? Tal pessoa precisa ser tratada. Tratado. Sim ou não? Alô? Jeroboão tentou disfarçar a mulher, achar que e levar o presente, achar que o profeta ia se vender a Aías. Deus falou previamente. E ela disse, olha, escutas, devia disfarçado a mulher de Jeroboão. E tem mais, dura coisa tenho para falar para ti. Como disse, o que é que ele estava a dizer? O teu filho, quando botares os pés na cidade, vai morrer. Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecado, mas não livra ninguém da colheita. Quem está a entender? Agora nós vemos aqui uma nação mergulhando na apostasia. Por quê? Por causa do pecado de Jeroboão. Como autoridade, ele devia ser um exemplo a ser seguido e não foi. Foi motivo de escárnio, de apostasia, de idolatria. Sendo que a palavra de Deus diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. E amados, vamos falar aqui uma coisa, eu não quero ficar escandalizado comigo. Quando falamos de idolatria, toda a gente pensa em santos. Você pode estar a idolatrar o seu trabalho. Você pode estar a idolatrar mamão, o dinheiro. Você pode estar a idolatrar alguma coisa que você esteja a colocar acima de Deus. Isso é idolatria. E a minha Bíblia diz, os idólatras não entrarão no reino dos céus. Você sabe o que é que isso significa? Que muitos de nós, sem nos apercebermos, podemos estar a idolatrar alguma coisa. O que é isso? Estar a colocar acima de Deus. Deus tem que ser a prioridade na sua vida. Não está sendo, você está idolatrando alguma coisa. Pode ser um casamento, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa. Está colocando acima de Deus, você está idolatrando. Cuidado. O que é a prioridade na sua vida? Não me responda. Medite só. Eu não quero que fiques escandalizado aqui. Eu tive pessoas que me disseram assim, bispo, eu preciso de oração porque eu estou assim. Mas nestes 3 dias de confinamento na igreja não apareceu uma única vez para orar. Você acha que eu vou orar por essa pessoa? Esqueça. Não sou trouxa. Vem pagar preço. Bispo, eu preciso de oração. Amém, que vamos estar juntos, vamos orar. A pessoa não apareceu. Você acha que eu orei por essa pessoa? Eu disse, Senhor, trata. Eu falei, foi ao contrário, trata com essa pessoa. Para deixar de ser encardido ou encardido.
Que está entendendo o que eu estou a falar, amados? Aqui não é crente 6 horas. Vem pagar preço, meu filho. Você não é aleijadinho? Você tem olhos, tem mãozinha, tem pezinho? Vem pagar preço. Essa coisa dos 6 horas por mim, isso é quando é menininho. Agora, barbado, já quase a pisar na barba, pelo tempo, para com isso, meu querido. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Vem pagar preço. Deus quer ouvir a tua voz, não é minha, é tua. Quem está a entender? Vemos aqui um rei Jeroboão que começa a colocar como lei uma mentira. Mas graças a Deus, e nos dias de hoje não é diferente. Mas graças a Deus que em toda a terra ainda há homens e mulheres de Deus fiéis, que não estão à venda, que não aceitam a corrupção, que não aceitam presentes em troca de uma profecia dura se transformar em algo mais amenizado, mais simpático, para quem na graça. Ainda há homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres que não se dobram. Quem está a entender? Homens e mulheres que não negociam a verdade. Homens e mulheres que não se vendem. Homens e mulheres que não aceitam presentes. Quem está a entender? Para aliviar a mensagem que Deus quer dar. A mensagem é dura. Lamento, mas é essa mesmo, não vai ser mudada. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez. Se calhar você não estava quando eu falei. E se você ouviu, ouça de novo, porque é sempre bom relembrar. Eu estava numa outra igreja. Eu era co-pastor de um pastor presidente de uma outra igreja. E havia lá um homem empresário, bem sucedido. Ele já vivia com a esposa há 25 anos, mas já fazia 5 anos que ele não tinha nada com a esposa. Nem a esposa tinha nada com ele. Ele chamava-me de profeta. Eu nunca digo que sou profeta para ninguém. A minha Bíblia diz, louva-te a boca do estranho e não a tua. Profeta. Você não sabe, mas eu quero te falar algo. Faz 5 anos que eu e a minha esposa, eu amo muito a minha esposa, olha só a conversa. Eu amo muito a minha esposa. Mas faz 5 anos que eu não tenho nada com ela. E eu conheci uma mulher e eu estou apaixonado por ela. A gente tem um relacionamento espetacular. Você pode abençoar a minha vida e a vida dela? Não. Por quê? Você tem adultério. Você vai para o inferno se não consertar a sua vida. Ele esbugalhou os olhos para mim. Virou costas. Irritado. Encontrei depois, uns 2 anos depois, ele ficou sem vir na igreja uns 2 anos. Ao fim de 2 anos veio com a mesma história. Eu disse, a minha palavra continua a ser a mesma. Eu não abençoo que Deus amaldiçoa. O cara cuspia lume, parecia um dragão. Encontrei 3 anos depois, numa outra igreja, numa outra convenção, um culto abençoado, avivado de pastores. O cara veio com a mesma história. Eu disse, a minha palavra é imutável. Você está em pecado e se você não se arrepender, você vai para o inferno. E falei mais para ele, e não venha mais me consultar, porque eu não sou guru. Deus não abençoa aquilo que Ele decretou maldição. Por que é que eu vou contrariar o mandado de Deus? Ganhei um inimigo na terra, mas ganhei um amigo no céu. A minha Bíblia diz no livro de João, vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Às vezes vem pessoas que a vida é detonada em adultério, em fornicação, nisto e naquilo, assim, bispo, abençoa a minha vida. Eu não. Oxe, está no pecado, está no adultério, está na fornicação, você quer que eu abençoe o quê? O que Deus está amaldiçoando? Mas é consertar a sua vida. Alô? Depois é mais fácil a pessoa dizer, não, eu não vou mais ali, porque ali é uma mensagem dura. O cara é duro, não tem sabedoria nenhuma. Você chama falta de sabedoria a querer consertar a sua vida? É óbvio que toda a gente fala aquilo que quer, que seja conhecido. E oculta aquilo que não quer que seja descoberto. Mas não há nada encoberto que não seja revelado à luz do Senhor Jesus.
Quem está a entender? Eu vou falar outra coisa para você. Você sabe porque é que muita gente não vê neste ministério? Porque sabe que aqui há revelação. Sabe que aqui com o profundo escondido é revelado. E quem não quiser mudança de vida, o negócio fica estreito. É por isso que muita gente não quer estar aqui. Mas eu vou continuar com a mesma mensagem. Eu vou continuar na verdade. Eu vou continuar a falar aquilo que Deus quer que seja falado. Quem está a entender? Eu amo você, mas amo muito mais o Senhor. Quem está a entender? Engraçado, quando ele precisava da cura do filho, ele não foi aos ídolos que ele criou para buscar a solução. Ele foi ao homem de Deus. Você já viu a hipocrisia do ser humano? Quando tudo está bem, se esquece de Deus. Mas quando tem o problema para resolver, manda alguém disfarçado para ir buscar a bênção de Deus. Por que não mandou lá na mentira, nos ídolos? Na desgraça, na miséria? E hoje muita gente é assim. Está tudo bem? Esquece de Deus, esquece da casa de Deus. Esquece até dos servos de Deus que o ajudaram na hora da aflição. Mas quando tudo está mal, lembra-se dos servos de Deus. Alô? Alô? Amados, nos dias de hoje não é diferente. Quem vive no erro tenta sempre manipular de alguma forma a verdade, em vez de se submeter a ela, em vez de alinhar a sua vida com a palavra de Deus, para viver uma vida cristocêntrica. Quem está a entender o que eu estou a falar? Amados, isto é sério. Eu não estou aqui para julgar, para condenar a tua vida. É cada um e Deus. Eu amo vocês, por mim vocês vão todos para o céu. Agora, eu não sei o que é que Deus pensa a teu respeito. E eu sei o que é que Ele pensa a meu. E quando eu sei que eu vacilo, eu trato logo para a minha vida no altar. Senhor, tem misericórdia de mim. Ou tem misericórdia de mim, porque é misericórdia com credo. Não me mates, que é para não ser destruído. Quem está a entender, amados? É desse jeito. Agora você é Deus. O verdadeiro profeta, como Aías, na casa de Deus em Siló, ele não vende revelação. Ele não negocia a mensagem. Ele tem compromisso sério com Deus. Quem está a entender? Mas há hoje muita gente que quer bênção, quer vitória, mas não quer pagar processo, não quer pagar preço do processo. E o processo você não pode manipular. O processo você não pode pular etapas, porque se você pular etapas no processo, você nunca vai chegar à promessa. Então não tenta manipular. Não vai dar certo. Não vai fluir. Deus não se deixa corromper. Deus não é carne, Ele é espírito. Está lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Coloca para nós. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porquê? Porque Ele não é carne, Ele é espírito. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. A seguir no verso 8. Semeou na carne, vai colher corrupção. Semeou no espírito, vai ceifar a vida eterna. Só há duas vertentes, só há dois tipos de semeadura, só há dois caminhos. Então não adianta dizer, não, eu estou aqui no meio. Oxalá foras frio ou quente, porque quando és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou somos de Deus, ou somos de Mamon. Ou servimos a Deus, ou estamos servindo ao diabo. Não há meio termo, meu querido, minha querida. Ou você quer ir para o céu, ou você não precisa fazer nada e vai para o inferno. É uma escolha sua. Ou você aceita alinhar a sua vida na verdade do Evangelho, ou você aceita viver uma vida corrupta. E a fatura será impagável. Quem está a entender? Então, meu querido, minha querida, nesta noite,
Ainda não anoiteceu, graças a Deus. Dias lindos, maravilhosos. Olha o que diz Daniel capítulo 2, versos 22. Amados, isto é sério. Não tente enganar o profeta de Deus. Não faça do profeta de Deus bobo. Não faça. Não brinca com o fogo. Não brinca. Seja sábio. Honre, respeite. Não acha que é bobo. Não acha. Só se acha que está achando errado. E ele revela o profundo escondido. E conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Amado. Você acha que o profeta foi levantado a pular etapas? A fugir ao propósito? A fugir ao confronto? Não. Ele, para ser levantado como profeta, ele teve que honrar cada etapa. Ele teve que ser confrontado pelo propósito, para alcançar a promessa, para poder o quê? Realizar o chamado. Você acha que Deus vai colocar em autoridade quem não suporta processo? Se você não consegue suportar o processo, você nunca vai cumprir chamado. Nunca vai cumprir o seu destino profético. Nunca. E muitos hoje arranjam desculpas. E é cada uma que a gente até começa a rir. Sabe aquela desculpa sem pé nem cabeça? O profeta Aías, ele não foi comprado. Ele não foi enganado. Ele não foi manipulado. Porque ele tinha secreto com Deus. Você está cansado de ser enganado, enganada? Tenha secreto com Deus. Invista tempo em Deus. Na presença de Deus você não gasta, você investe. Ele nunca te fica a dever nada, viu? Há muita gente que quer uma eternidade com Deus, mas não tem tempo para vir na casa de Deus. E eu começo a perguntar, será que essa pessoa quer mesmo ir para o céu? Será que essa pessoa quer viver uma eternidade com Deus? Amados, nós estamos vivendo o tempo mesmo da apostasia. Felizmente. Como assim, bispo? Felizmente porque a palavra se cumpre. Estamos no caminho certo. Mas infelizmente para quem apostata da fé. Quem está a entender? A Bíblia diz que quem permanecer fiel até ao fim será salvo. É só para quem permanecer fiel até ao fim. Eu quero te fazer uma pergunta e não quero que me respondas. Você está sendo fiel? Não me responda. É você e Deus, não quero nem saber. Aí você não se preocupa, eu não. Às vezes diz para mim, bispo, eu já falei 2 ou 3 vezes para a pessoa, ela conhece Jesus, já veio na igreja já. Então não lança pérolas aos porcos, a pessoa já sabe, conhece o caminho. Se não vem é porque não quer. Se não vem é porque não está interessado. Não fica gastando o tempo com quem não quer nada com Deus. Vá, mas é anunciar o Evangelho para quem desconhece Deus. Para esses que você tem que pregar o Evangelho. Quem está a entender? A pessoa conhece, não vem porque não quer. E se só vem quando você dá a boleia também, então é porque não tem vontade de vir. Que é uma muleta espiritual. Quem está a entender? Para com isso. Eu já ouvi tudo. A pessoa fica um mês sem vir na igreja. Bispo, durante esse mês você nem ligou para mim. A pessoa falta um mês, 2, liga, ouço um monte. Eu sei muito bem onde é que fica a igreja. Por que é que você está-me a chatear? A gente é preso por ter cão e por não ter. Você consegue entender o que eu estou a falar? Alô? O sistema corrompido da terra, ele quer uma palavra favorável. Pastor, eu vou dar uma oferta generosa para a casa de Deus. Você pode profetizar uma bênção para mim? Vai se consertar, malandro. Você acha que Deus precisa da sua esmola e vira nada? Vai se consertar, malandro. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Deus, se quiser, Ele manda o anjo passar na conta da igreja e põe lá a quantia necessária para pagar a conta. Agora, Deus não precisa da sua esmola, bichada. Achar que Deus está à venda?
Ou que o ungido do Senhor se corrompe? Alô? Ainda há muitos aiás no mundo. Que está a entender? Eu não estou bravo com você. O sistema corrupto queria uma palavra favorável. Hoje, quando alguém rouba, o povo diz, não é roubo, é um desvio. Porque palavra, ou melhor, adjetivos, magoa corações que são sensíveis. Quando toca à própria pessoa. São pessoas muito sensíveis. Quando é para os outros, perdem a sensibilidade. Toda é uma frieza desgraçada. Você já viu alguém assim? É isso que eu estou falando mesmo. O mundo está assim. Se você hoje prega a verdade, coloca um processo contra você. Porque a verdade já não pode ser ouvida. A mentira sim há aplausos. A verdade já é uma afronta. Foi assim com Jesus. Crucificaram um justo e libertaram um homicida. Você consegue entender? Então não fique maravilhado. Se em vez de você ver justiça no mundo, vem injustiça. Não fique à espera que o mundo te entenda ou te compreenda. Seja fiel, seja verdadeiro, esteja alinhado com a palavra, seja fiel até ao fim, para que você tenha direito à coroa da vida eterna. Porque uma coisa você sabe, eu e nós, você sabe o tempo que viveu, mas não sabe o tempo que te resta de vida. Então seja fiel até ao fim. O teu fim pode ser daqui a 5 minutos. Alô? Hoje não é diferente. O sistema criou uma palavra favorável, mas Deus enviou uma palavra verdadeira através de um homem sério de Deus, Aías. Hoje ainda existem presentes. Quem está a entender? Para corromper. Hoje ainda existem vantagens para calar. Hoje ainda existem oportunidades para negociar o chamado. E nós somos postos à prova todos os dias. Todos os dias. Você que tem uma unção, você que tem um chamado, você que tem uma autoridade, você que foi destacado, destacada para estar nos atos da casa do Senhor, para estar a servir no chamado que Deus te deu, você é provado todo dia. Não esquece de Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu a sua primogenitura. Ele não valorizou. Depois tentou buscar com lágrimas, era tarde demais. Seja sábio, não se deixe enganar. Se a coroa que você luta para ter não tivesse valor, por que é que você acha que o diabo está tão preocupado em arrancar você da igreja? Ou do chamado que Deus te confiou? Se não tem valor nenhum, por que é que ele investe tanto contra a sua vida? Ou te dá trabalho em abundância para que você não tenha tempo de vir à casa de Deus? Até quando é que você vai arranjar desculpa para não fazer aquilo que Deus te mandou fazer? Você é comprado ou é comissionado por Deus? Não me responda. É você e Deus. Eu estou a falar para mim. Eu tenho falado para Deus. Tenho falado para Deus. E olha que tem sido tempos difíceis. E a Bíblia já faz. A Bíblia já fala para nós. 2 Timóteo, capítulo 3. Coloca aí para nós, por favor. Queridos, coloca bem para nós. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos a seguir. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a pais e mães, ingratos, profanos a seguir. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons a seguir. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus a seguir. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sabe o que é que Deus está a dizer? Não participe do pecado alheio. Mantenha-se santificado. Não se corrompa, não se contamine. Agora você é livre de escolher.
Eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão disso. 35 anos de estrada, para quê? Para deitar tudo a perder por uma bobeira? Não. Preço muito alto. Muito alto. Há pessoas que não têm nada a perder. Eu tenho muito a perder. Porque o melhor tempo da minha vida eu investi para Deus. A minha juventude. Troquei tudo por Ele. Agora, não, que Deus me guarde até ao fim. E a minha oração para Deus é, se eu for me corromper, se tu sabes que o meu amanhã, se vis que eu vou me corromper, arranca-me da terra para não perder a minha salvação. Essa é a minha oração. Ai, bispo, eu escolho cá ficar, que se vire. Que se vire. Já conhece a verdade? Já sabe onde é que é a casa de Deus? Sabe o que é mentira? Se vire. Agora eu não quero perder a minha salvação. Mas você não quer que os seus salvos queiram? Já falei para eles do Evangelho. Agora é cada um e Deus. Quem está a entender? Eu não quero perder a minha. É óbvio que eu não quero que nenhum dos meus se perca. Mas eu não posso mandar nos outros. Eu tenho que mandar e ter domínio próprio sobre a minha vida, não dos outros. Quem está a entender? Você fala o que agrada para as pessoas? Ou você fala o que Deus manda falar? Ah, mas eu vou magoar fulano e vai ficar chateado. Não, fala com amor, mas fala a verdade. E às vezes tem que ser mesmo um raspanete. Para a pessoa despertar. Até quando é que você vai ficar a dormir na forma? Até quando é que você vai dormir o sono da morte? Até quando é que você vai estar cocheado em dois pensamentos, em dois sentimentos, em dois caminhos? Em dois senhores? E se o Senhor te apanhar de forma desprevenida durante o sono, que você não tenha tempo para pôr a sua vida no altar, o que é que você vai falar do outro lado da vida para Deus? Isto é sério, querido e querida. Não brinca com a eternidade. Há muita gente que diz, não, a vida é curta demais para não aproveitar. É verdade. E a eternidade é longa demais para você ignorar. Não tem fim. Alô. Eu sei que você queria uma mensagem de milagres. O maior milagre é salvação. O maior milagre é você ter o seu nome escrito no livro da vida. O maior milagre é você deixar um legado de bênção para a sua descendência. Por causa da maldição deste rei Jeroboão, seu filho morreu e toda a sua descendência dele não teria vida na terra. Foi amaldiçoada por Deus, porque ele tocou no povo de Deus. Ele afrontou Deus vivo. O maior erro, o maior pecado que o crente pode cometer é conhecer a verdade e praticar a mentira, achando que Deus está a dormir. A minha Bíblia diz no livro de Salmos que a base do trono de Deus é cuidado e justiça. Deus é infalível, ele não falha. Ele não erra. Ele não se engana no nome. Ele não chama para mim ou para você por ó tu. Ele chama pelo nome. Quem está a entender? Conclusão. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Graças a Deus. Ninguém falou graças a Deus. Estou admirado, estou perplexo. Estou atônito. Estou atônito com a tua motivação. Até a nossa bispa nada falou hoje. Estou admirado que ela costuma logo a dizer. Fala a Deus. Amém. Hoje ficou calada. Glória a Deus. Ele nos ensina, só para concluir, meu querido, minha querida. Você está cansado de me ouvir? Até eu estou cansado de me ouvir já. Melhor é perder posição do que perder a presença de Deus. E eu não abro mão da presença dele. Por nada. Prefiro morrer do que abrir mão da presença dele. Eu só quero ir onde ele for. À minha frente. Eu só quero estar onde ele permanecer. E eu só quero fazer o que ele pedir, o que ele mandar eu fazer. Você está a entender a profundidade da coisa? Melhor é perder a honra dos homens do que a aprovação de Deus na sua vida.
Melhor é falar a verdade e sofrer, porque alguém ficou dói-dói porque ouviu uma verdade, do que mentir e ser aceito por homens. E depois ser o quê? Rejeitado por Deus. Você consegue entender a seriedade daquilo que nós estamos a falar nesta noite? Conclusão, Deus te chamou? Pense só e medite. Não negocie. Se aquilo que você possui não fosse tão bom, o inimigo não te oferecia riqueza. Ele ofereceu para Jesus: se prostrado me adorares, dar-te-ei todos os reinos da terra e toda a sua glória. E o que é que Jesus diz? Está escrito: somente a Deus adorarás, somente a Deus servirás. Nós não estamos à venda. Porquê, bispo? Nós não somos da terra, nós somos do céu. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Você pensa que você vai estar aqui para sempre? O Senhor virá na segunda vinda arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Eu quero subir. Estes olhinhos lindos e esverdeados, e eles vão estar no arrebatamento, e eles vão ver o arrebatamento. Quem está a entender? Os teus olhos verdes são de cor do mar. Se neles me perco, irei naufragar. Não se deixe levar pela cor linda dos olhos. Não se deixe enganar com a sedução desta vida. Eu podia cantar o resto da música, mas não vale a pena. Alô? Podia te falar dos olhos azuis. Não te deixes seduzir. É tudo um engodo, Satanás. Quem está a entender? Está bem, se no fim do culto quiseres saber a letra toda da música, eu digo-te. Mas não negocie o seu chamado. Não se adapte à vontade dos homens no chamado. Não se venda por dinheiro nenhum. Geazi vendeu-se, perdeu a sucessão do ministério profético de Eliseu. O cara tinha a porção dobrada do espírito de Elias. Era muito melhor. E o cara abriu mão porque deixou-se corromper por prata e vestes. Hoje muitos estão vendendo o chamado por uns trocados, por mais algum poder e autoridade. Você acha que você consegue ter uma posição de destaque, de poder e de autoridade maior que a que Deus te confiou? Você está enganado. Você está enganado. O maior cargo que nós podemos ter na terra é ser embaixadores e embaixatrizes de Deus, de Cristo na terra. Foi o legado que Ele deixou. Portanto, honra o legado que Deus te deixou. Aquele que confiou em você, honre-o com todas as suas forças. Renegue, renuncie-se. Não tenha a sua vida por preciosa. Pague preço. Quem negocia a mensagem já perdeu o chamado. Eu vou falar de novo. Há muita gente que hoje está no chamado, mas Deus já não está no chamado. Por quê? Negociaram, venderam. Estou falando de Deus, milagres até acontecem, porque a vocação e os dons de Deus estão sem arrependimento. Mas Deus já não está ali há muito, e muito menos o Espírito Santo. Porque se venderam. Muitos começaram no Espírito, terminaram na carne, porque a meio da trajetória se corromperam, não vigiaram, não oraram. Cuidado. Porque isso pode tocar a todos. Por isso que nós temos que orar e vigiar. Apóstolo Paulo diz: cuida para que não caias, porque quem está de pé, cuida para que não caia. Se nós estamos de pé, não é porque somos melhor que os outros, é porque Deus nos tem sustentado. Mas fica orando e vigiando. Se o próprio Satanás, o tentador, tentou Jesus, por que é que você acha que não vai tentar você e eu? Quem negocia a mensagem já perdeu o chamado. Dançou. Esaú perdeu a bênção primogenitura. Geazi perdeu o chamado ministério profético de Eliseu. Você está a entender?
Então, meu querido, minha querida, eu quero orar contigo nesta noite. Eu não sei qual é o chamado, e se souber, vou fazer conta que nem sei. Se eu souber, até vou fazer conta que nem sei. Qual é a posição que Deus te colocou? A unção que Ele derramou sobre a tua vida? Os dons, os talentos que Ele te confiou? O que é que você está fazendo? Olha quantos projetos na casa de Deus estão engavetados por falta de recursos. Olha quantas vidas você podia ser usada para saquear o inferno e povoar a igreja, o reino dos céus. E às vezes não acontece porque a gente fica sepultando talentos e dons. Quem está a entender o que eu estou a falar? Hoje muitos estão preocupados em viver e ser felizes na vidinha na terra. Eu falo vidinha, é menosprezando mesmo. Comparado com o céu, é menosprezar mesmo. A pessoa só consegue ver aquilo. Não está vendo o céu e a eternidade. Você acha que vai ficar aqui para semente? Você acha mesmo? Eu espero que você não esteja vindo à igreja pelos meus lindos olhos verdes. Eu espero que não seja essa a sua motivação. Porque se for, eu vou falar uma coisa para você. Você vai cair do cavalo. Eu espero que você venha à igreja pelos olhos lindos de Jesus. Muitos dizem que eles são azuis, provavelmente são castanhos. Mas também não interessa, seja o que for. Hã? De fogo, muito bem. De fogo. Parabéns. Olhos de fogo. É por os olhos dele que você tem que estar na igreja. Eu sou servo como você. Eu sou cooperador do evangelho como você. A obra não é minha. Eu sou cooperador do evangelho. É do Senhor. Que tal nós nos apresentarmos para Ele hoje? Nós estamos aqui num tempo tremendo, 3 dias confinados na casa de Deus, orando, jejuando, só líquidos, orando pela tua casa, pela tua família, pela tua descendência, pelo ministério, onde você congrega, para abençoar a tua vida. Poderíamos estar no conforto da nossa casa, comendo, bebendo, vendo uma televisão, vendo uma novelinha, como muitos gostam de ver. Eu não tenho nada contra isso, é cada um e Deus. Mas estamos pagando aqui preço para abençoar a tua vida. Fala para Ele. O que é que você tem feito e o que é que você poderia melhorar? Porque eu acredito que todos nós podemos fazer melhor. Um pouco melhor. Eu acredito que todos nós podemos fazer um pouco mais. Eu acredito que todos nós poderíamos desculpar-nos menos e agir mais. Eu acredito que todos nós podemos falar menos dos outros e falar mais de nós. Rever mais em nós o que precisa ser mudado. Como é que está o teu altar? Eu estes dias descobri que eu tinha o meu altar derrubado numa área. Eu sei que o seu altar está de pé, o meu estava derrubado numa área. Eu falei para Deus, Deus, eu não quero repetir ciclos que vão levar sempre à mesma finalização, que não há mudança. Eu confrontei a minha vida diante de Deus. Como assim, bispo? Está lá em Isaías 43, 25, 26. Lê para nós aí. Isaías 43, 25, 26. Chama-se o quê? Juízo. Entrar em juízo com Jesus, com Deus. Entrar no confronto. Eu confrontei a minha vida. Há uma área na minha vida que eu tenho que confrontar. Eu não aceito. Está na presença de Deus, está no altar de Deus e estar assim nessa área. Bispo, que área era? Não é da sua conta. Cuide da sua vida. Olha o que Jesus diz para nós. E eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados me não lembro. Olha o que diz a seguir. Procura lembrar-me. Ou seja, entra em juízo com Deus. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Quem é que está a falar para mim, para você? É Jesus. Ele está sentado à destra de Deus. E Ele diz, quando você e eu, quando nós a igreja entramos em juízo com o Senhor, evitamos ser destruídos.
Eu disse, eu não quero repetir ciclos nesta área. Eu não aceito isso. Eu tenho domínio próprio sobre a minha vida. Quem está a entender? Olha, e não era nada grave. Mas às vezes as pequenas raposinhas que nós achamos que não tem mal, é aí onde o inimigo faz o estrago maior. Alô? Aquilo que às vezes nós achamos, não, isso aqui não é nada. Não, ali é que está o perigo. Porque a tendência do crente é olhar para raposinhas grandes, para as raposas grandes. A raposinha pequenininha, ela consegue passar por baixo da vedação e minar uma vinha inteira. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Assim é na vida do crente. E o Senhor já diz para nós, não despreze o dia das coisas pequenas. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. Estou há 35 anos na tua casa e tenho aqui essa área problemática. Eu não aceito isso. Eu sei que a sua vida é perfeita, a minha não é. E eu tenho que mostrar para o capeta de que fibra é que eu sou. Se eu não consigo dominar a minha vida, não importa a área que seja, então eu sou escravo de alguma coisa que me domina. Sim ou não? Eu não estou a falar de mim. Eu estou a falar do corpo de Cristo. Cabe a nós revermos a nossa vida. E hoje realmente a palavra é confrontadora. Sem dúvida, eu reconheço. Eu estou a ser confrontado com a verdade. Eu estou a ser confrontado e estou a dar glória a Deus por isso. Porque se eu oro, se eu jejuo, se eu pago o preço para ficar na mesma inércia e para ficar parado no mesmo pecado, na mesma transgressão, na mesma omissão, então não adianta eu orar e jejuar. Não adianta eu deixar a minha casa, deixar a minha família, deixar de estar perto da minha esposa, estar a pagar aqui o preço na igreja para estar na mesma situação. Então não vale a pena pagar preço, é uma hipocrisia. Eu não estou a falar que estou justificado. O que eu estou a falar é que consigo reconhecer o que eu preciso ser tratado e mudado. É diferente. Porque quando você paga preço, quando você renuncia à carne, quando você mortifica a carne, você consegue ter percepção do que é que precisa ser mudado. Porque a santidade te faz rever o que é que está errado e precisa ser mudado na sua vida. Coloca a tua mão no cesto de ovos. Coloca a tua mão no cesto de ovos. Coloca a mão no teu coração mesmo. Esse é o momento, igreja, que nós precisamos de alinhar a nossa vida. Esse é o momento que nós temos que falar com sinceridade para Deus. Eu preciso aprumar a minha vida. Eu preciso alinhar a minha vida. Eu preciso manter firme no propósito, para que o meu destino profético não seja impedido. Nós temos que falar para Ele, não deixe eu me corromper, não deixe eu me distrair, não deixe que nada nem ninguém me desvirtue da Tua presença. Fala para Ele, o que é que te tem tirado a presença dEle? O que é que tem corrompido o teu coração? Qual é a desculpa que você tem usado para não fazer, para não realizar, para não agir? Labacura machamboro xandere kerebehas. Rokonobiamboro xandarabahasia. Berebia buro xamboro xandere kerementer.
Baruki terebre shamboro shandara kasubi. Rebenchere brefaya shamboro shandara bahasia. Naga shamboboko shebe kerebeher. Ribibichiri bikaya soremambo. Laba shamboro shambarakaya se. Niamomo shamambaya shebia. Ribikiri bikoma nahasia karabahasia. Senhor, passa o nível, Senhor. Passa o prumo, Senhor. Traz um alinhamento sobre o corpo de Cristo, sobre a tua noiva. Vem restaurar os altares caídos, Senhor. Vem nos ajudar a remover a corrupção da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a termos domínio próprio, Senhor, e a priorizar o Teu reino. Ajuda-nos a colocar a Tua presença como prioridade. Labakore marashombo, baby kemi cherebefer. Vai derramando o Espírito de santificação, Deus, sobre a tua noiva. Levanta uma igreja santificada, uma igreja purificada, uma igreja preparada, santificada, separada, para uso santo e exclusivo da tua obra. Eis aqui os vasos da casa de Deus. Começa agora a operar, começa agora a ministrar, começa agora a liberar, começa agora a operar, começa agora a derramar azeite na vasilha, ó Deus. Labacara labrahaya sore bachanda. Noyoshi me kerebre shamburoshia. Rabakaya shamburosh. Berebe kere manchuri bikaya sore manchaya. Se você quer alinhamento, levanta a mão direita e declara comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de uma transformação. Eu preciso de mudanças. Eu preciso encerrar ciclos. Hoje eu aprendi que eu, para entrar na terra da promessa, eu tenho que passar inevitavelmente pelo deserto. É no deserto que eu vou me libertando daquilo que me escraviza, que me aprisiona, que me condiciona e que me impede de entrar na terra prometida. Senhor Jesus, eu não quero morrer no deserto, eu quero entrar na terra prometida. Dá-me um espírito diferente, dá-me uma visão do reino, dá-me uma unção, a unção do Espírito Santo, para que eu possa ser guiado, para que eu possa ser dirigido pela Tua presença todos os dias da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para a Tua glória. Amém. Receba o alinhamento, dá uma salva de palmas para Ele. Pode sentar, querido. Não apaga. Você que hoje não estava com vontade nenhuma de dar uma oferta, você vai dar a sua melhor oferta hoje. Você vai envergonhar o diabo. E você vai dizer que o sistema de mamão não condiciona a tua vida. Você vai dar a sua melhor oferta. Você vai dar um recado para o diabo. A minha dependência está do governo divino, não é do terreno corrupto, do governo corrupto. Lance essa oferta, essa semente de fé, de fidelidade. Se você quer devolver, amém, o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta, poderá fazê-lo com alegria no coração. Esta jovem, a diaconisa Adriana Teixeira, está até junto de você, com um sorriso. Você que está aí do outro lado da tela, pode fazê-lo também, através, amém, do MBWay 914908137, amém. Lança a sua melhor semente. Mostra para Satanás que você quer manter, amém, a bênção de Deus fluindo diariamente na sua vida. É dando que você recebe.
Quem quiser pode vir à frente. Yeshua. Milhares. Estenda a tua mão para cá. Você que teve ousadia e coragem para semear, tenha fé para colher e receber. Pai, eu quero declarar como voz profética da parte do Deus Altíssimo. Eu quero declarar uma sentença, não de maldição, mas de bênção, favorável da parte de Deus, sobre homens e mulheres que, independentemente da circunstância, não abrem mão de receber a promessa, de abraçar a promessa, de conquistar a promessa, viver a promessa. E eu quero declarar, eu quero profetizar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Uma vida farta, uma vida onde o sobrenatural de Deus se revelará, se manifestará como uma fonte inesgotável sobre a tua vida, por causa da tua fé, por causa da tua fidelidade, por causa da tua aliança ao Senhor. Recebe esta palavra profética em nome de Jesus. Pai Santo querido, eu quero abençoar a tua amada noiva, a tua igreja. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre ela a tua bênção que enriquece e não traz dores. Que o amor do Deus Pai, que as misericórdias do Deus Filho, que as santas, as doces consolações do Deus Espírito Santo seja sobre a tua amada noiva, a tua igreja, até o dia da vinda do Senhor. Amém? Cumprimenta a pessoa que está ao teu lado e declara: você é do céu. Não esquece, você é do céu. Que Deus te abençoe.